Barsi se lascou com IRBR3. Parem de seguir o Barsi. Esta foi a frase que eu vi muita gente falando na internet nesta semana, após as ações do IRB caírem vertiginosamente para cerca de R$ 1,20, sendo que o Barsi já vinha comprando os papéis há muito tempo, quando estavam R$ 5, R$ 7. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre este tema. Vou aproveitar este comentário de gancho para falar. Devemos seguir ou parar de seguir o Barsi? O Barsi realmente ele se lascou com os papéis de IRBR3? Fiquem comigo e vamos aprender mais sobre investimentos usando este tema. Principalmente se você é sócio de IRB, tem os papéis da empresa, fique até o final do vídeo que vamos conversar o que deve ser feito. Você vai entender muita coisa assistindo este vídeo. Inscreva-se no canal, convide seus amigos a se inscrever também. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que você como investidor não deve jamais seguir qualquer pessoa que seja. Enquanto você não tiver preparado para fazer os seus investimentos com segurança, sabendo o que está fazendo, não compre ações. Se você precisa de ajuda para investir, você pode contratar a minha entrando em contato pelo número DDD 45, número 998446279. Aprenda a investir primeiro, seja comigo, seja vendo vídeos aqui na internet, seja vendo quais atitudes os grandes investidores tomaram ao longo de sua vida, como o próprio Barsi, nós temos também o Lírio Parisotto, ou mesmo o guru mundial Warren Buffett. Então estude, aprenda, até que você se sinta confiável, que você tenha segurança, que você saiba o que você está fazendo para não precisar jamais comprar ou vender uma ação por indicação de uma outra pessoa, por influência de uma outra pessoa, por influência do mercado, por influência de notícias positivas ou negativas. Então, nunca, jamais compre uma ação só porque o Barsi comprou, então eu vou comprar também. Por quê? Você não sabe o porquê ele comprou aquela ação, qual é o plano dele dentro daquele papel, qual a porcentagem daquele ativo na carteira dele, qual o prazo que ele está disposto a esperar, qual o valor que ele está disposto a ganhar ou perder. Será que o seu objetivo naquele papel é o mesmo do que o dele? Então você nunca deve seguir aquilo que ele está comprando, nenhum outro investidor, nenhuma dica, porque cada um tem os seus objetivos, tem a sua forma de investir, e quando se compra uma ação, cada pessoa tem a sua filosofia. Então estude muito, desenvolva a sua filosofia de investimentos, e aí sim você vai saber fazer as suas escolhas. Então, para a primeira questão aqui que muita gente comenta, se devemos seguir o Barsi ou não, a resposta logicamente é não, nem o Barsi e nem seguir cegamente ninguém. Agora, sem dúvida, no Brasil não existe ninguém melhor para você aprender a investir do que o senhor Luiz Barsi, nosso bom velhinho, nosso grande professor. Ninguém melhor do que ele para ensinar a sua filosofia de investimentos, aquilo que ele fez durante toda a sua vida, durante toda a sua trajetória. Agora, o outro ponto. Será que o Barsi realmente se ferrou, se lascou, se deu mal, tomou prejuízo com as ações do IRB? É aquilo que eu comentei agora há pouco. Se você comprou ações do IRB, você precisa entender, ter um propósito para este papel dentro de sua carteira. Assim como o papel do IRB tem um propósito dentro da carteira do Barsi e da minha carteira. Eu fiz um vídeo aqui no canal onde comprei muitas ações do IRBR3 por R$ 7,50. E desde lá eu venho comprando e aumentando posição. Então tanto eu como o Barsi, quando nós investimos em empresas como o IRB, a nossa mentalidade não é: estou investindo no IRB, preciso que isso dê certo, meu investimento é esse. Não, nós temos uma parte de nossa carteira, 10, 20%, onde nós
alocamos recursos em empresas com alto risco, porém com alto potencial de valorização, que estão subprecificadas pelo mercado, inclusive algumas correndo risco de falência, e este é o caso da IRB, ali que o IRB se enquadra. Mas nós não vamos aportar o nosso dinheiro todo apenas em uma empresa só, seja ela qual for. Então nós selecionamos ali 3, 4, 5, 6 empresas que nós avaliamos que tem condições de dar a volta por cima, de fazer o famoso turnaround, e vamos dividir o nosso dinheiro entre estas empresas, certo? No caso do Barsi, por exemplo, ele tem ações como o IRB, Eternit, tinha a Unip, que se enquadrava nessa característica, ações da Cielo, então, e várias outras. Eu também tenho ações da Cielo, tenho Paranapanema, tenho Eternit, então você tem que entender o todo, não apenas algo em específico. Então, mesmo que as ações do IRB virassem pó, passassem a valer R$0, a empresa fechasse as portas, ainda assim, só o valor que o Barsi ganhou com outros ativos de risco, mas que deram certo, já faria com que a carteira dele ficasse muito positiva, com que a operação da carteira de risco tenha sido muito lucrativa. E o mesmo para a minha carteira. O que eu ganhei com Eternit, Cielo, entre outros, já seria o suficiente para pagar de longe o prejuízo que eu teria caso o IRBR3 fechasse as portas. Mas, vamos lá. Agora, para você que é sócio, que é uma das pessoas que está acreditando na recuperação de IRBR3, vamos falar, será que o IRBR3 está te dando prejuízo? Está com chances de fechar as portas rapidamente? Será que o Barsi perdeu dinheiro? Eu perdi, você perdeu, todos nós que acreditamos na empresa estamos fazendo um mau negócio? Será que os críticos estão certos? A ação não para de cair? Todo noticiário é só negativo? Vamos lá. Primeira coisa, existe aquela frase clássica: o mercado é uma máquina de transferir dinheiro. Bom, como eu falei, o mercado é uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. E se você observar casos de turnaround que o Barsi fez parte, como Unipar, Taurus, Eternit, então você vai ver que a IRB está apenas no começo desse processo. O que a IRB passou não é nada ainda. Então tenha paciência, mantenha-se forte nos seus investimentos. Lembrando que este vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de qualquer ativo. A Unipar, por exemplo, a ação Unip 6, que também ficou muito conhecida, ela passou cerca de 7 anos em maus momentos, em cotações mínimas, até que desse a grande virada. E durante estes 7 anos, o Barsi foi adquirindo posição e no final ali ele multiplicou seu capital em cerca de mais de 50 vezes, né? Segundo alguns dados especulados, ele teria investido ao total ali de 11 a 20 milhões, que se transformaram em 700 milhões de reais, mas foram 7 anos comprando quando ninguém acreditava. No caso da Taurus, outro caso também, onde eu escutei muito essa frase: o Barsi não sabe o que está fazendo. Toda vez que alguém mencionava o nome do Barsi como exemplo de sucesso, vinha alguém e dizia: sim, olha lá, ele é uma Taurus, realmente o Barsi sabe o que faz. E recentemente está aí. A Taurus aparentemente dando bons resultados, multiplicou o valor das suas cotações, né, parece estar num caminho melhor, mas foram 5 anos em cotações negativas, notícias negativas, 5 anos que a pessoa precisou suportar tudo de negativo sobre a empresa. No caso da Eternit, foram ali cerca de 4 anos em maus lençóis, onde todos criticavam o Barsi, falavam a mesma coisa que estão falando agora. Parem de seguir o Barsi, ele não sabe o que está fazendo, ele se lascou com Eternit, assim como estão falando agora de IRB. Foram cerca de 4 anos nesses maus lençóis, até que a empresa novamente voltou a multiplicar as suas cotações, os seus resultados. Então, nós temos sem dúvida períodos ali superiores a 4 anos, muitas vezes chegando a 10 anos, para que uma empresa consiga dar a volta por cima. Então o IRB, que está apenas há cerca de 2 anos enfrentando maus momentos, então ainda é muito cedo para dizer que o Barsi e nós investidores tenhamos feito um mau negócio em IRB, né? Precisa aguardar muito tempo ainda. E
Outro ponto aqui é que, independente do quanto a cotação caia, o objetivo do investidor de longo prazo é acumular uma boa posição dentro da empresa para futuramente assim multiplicar o seu capital e receber bons dividendos. Então, nós investidores não estamos preocupados se eu comprei a minha primeira ação de IRB por 7, comprei mais por 5, comprei mais por 3, vou comprar mais agora por R$1 e pouco, comprei na subscrição. Então nós vamos formando o nosso preço e adquirindo o máximo possível de participação dentro da empresa. O objetivo não é comprar pelo menor preço para logo vender, depois vender para fazer trade, né? Então não se preocupe, se você não conseguiu subscrever, ainda dá tempo de você melhorar a sua posição para ser menos diluído. Então tenha paciência e não se deixe influenciar por notícias e comentários. E como mencionei aqui, são ainda muitos anos para nós termos o desfecho do IRB, mas para quem tem uma carteira bem montada, como é o caso do Barsi, simplesmente se o IRB não der certo, não fará diferença praticamente nenhuma. Caso dê certo, ele terá feito uma grande quantidade de dinheiro mais uma vez. Bons investimentos a todos!